Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da organização do Rio Info, iniciamos nesse momento a trilha de conhecimento varejo, organizada por Luiz Jairo de Souza Júnior e Rauan Moraes. Saudamos todos os presentes, em especial nossos queridos e importantes patrocinadores. Simples Modeladora de Negócios, SEDAI, Transfero, DASA, Hotel Fairmont Copacabana, Cicobi, Cerveja Praia. Neste momento, para conduzir a trilha de varejo, chamamos os senhores Luiz Jairo de Souza Júnior e Rauan Moraes. Tenham todos um ótimo evento. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa trilha de varejo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai dividir rapidamente aqui um pouquinho qual foi a nossa ideia, a nossa visão para construir essa trilha e aí a gente já entra no andamento dela. Dr. Jairo, por favor. Isso, é uma satisfação e uma alegria também estar aqui hoje, né, nesse desafio de preparar essa trilha de varejo dentro do Rio Info. O varejo que vem crescendo bastante no Rio de Janeiro, seguindo a tendência do Brasil, né? Então, a gente vem crescendo bastante. Já atuo há algum tempo já no varejo. E quando o Alberto fez o convite para a gente participar e, enfim, elencar essa trilha, foi uma satisfação enorme. E a gente olhou no mercado aí algumas pessoas que a gente pudesse trazer e agregar mais o nosso evento. E com isso a gente trouxe aí o professor Joedir, mestre, doutor aí no varejo, grande experiência, e vai trazer um pouco da experiência dele, os desafios, enfim, para vocês. Acho que o Rio Info, né, essa é a 20ª edição e é um evento conhecido justamente pelo conteúdo. Então, a gente sentiu bastante o peso da responsabilidade de estar fazendo essa primeira edição presencial agora, né, depois de 2 anos. Então, a gente fez uma seleção do que a gente entende que complementa tanto quais foram os aprendizados que a gente teve nos últimos anos, quanto o que a gente pode ver para frente, né? Então, quais são as tendências, as estratégias, o que funcionou, o que não funcionou e como a gente pode projetar esse varejo dos próximos anos, né? Esse ano é um ano bem atípico. A gente tem Copa do Mundo entre Black Friday e Natal. Então, acho que esse é um tema que a gente vai discutir bastante hoje aqui, como isso impacta, né, no varejo, como isso impacta nas vendas, que no final do dia é o que a gente precisa para sobreviver. Isso aí, só fazer mais um complemento, esqueci do meu amigo também, Márcio Black, que vai participar com a gente, expert no mercado de food, vai ser bem bacana também. Vamos lá? Professor, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre varejo, sobre tendências e pedir desculpa a vocês que eu fui para São Paulo, fiz uma opção de palestra em São Paulo esse final de semana e peguei aquele frio de São Paulo. Aí voltei de lá sem garganta. Então, se ficar rouco aqui, não fico preocupado não, que uma aguinha, nada que uma aguinha não resolve. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre tendência. E falar em tendência, principalmente tendência de varejo, antigamente era fácil, porque tendência levava 10, 15 anos para chegar, e quando chegava levava mais 20, 30 anos para não sair. Hoje você fala de uma coisa que é tendência, amanhã já é realidade, e depois da manhã já não existe mais, né? Então o mundo vive em constantes mudanças, e essas mudanças, você, ao aprender a pergunta, quando você encontra a resposta, já mudou a pergunta. Então hoje é um mundo que ele muda tão rápido, e para a gente manter atualizado em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, é um grande desafio, principalmente para as empresas, né? As empresas precisam estar o tempo todo
inovando para ficar no mesmo lugar. Então, esse é o grande desafio. Aí eu pergunto a vocês, o que leva à tendência? Alguém poderia... Aqui eu quero bater um papo bem... É basicamente um diálogo aqui com vocês. O que leva à tendência? O que leva à inovação? Vocês são da área de tecnologia, né? Aqui tem muita gente de tecnologia. Quando falo em tecnologia, não é isso só, né? Mas se liga logo à inovação. Por que a inovação hoje é tão importante? Alguém poderia... Tem aí alguém que quer dizer por que a inovação hoje é tão importante? Vocês que vivem no mundo da inovação, sabe por que a inovação é tão importante? Alguém se habilita aí ou não? Então eu vou mencionar para vocês o que eu entendo por que a inovação é importante, né? Porque antigamente uma geração durava quantos anos? 40 anos, né? Nosso amigo aqui, que é jovem há mais tempo, né? A gente fala de uma geração, ou seja, a geração era 30, 40 anos. Hoje nós somos a única geração, né? O único momento que convivemos com 4 gerações. Então, essa mistura de geração, né? A última é a geração alfa, que é os nascidos a partir de 2000, 2001 diz 2002, 2003, 2004, ou seja, você tem a geração Y, que é aquela nascidas dos anos 80, depois você tem a Z, que é de 82 até 84, e a Alfa, que é a partir dessa data aí. Então, ele tem tantas gerações juntas, e essas gerações mudam muito rapidamente o seu hábito de consumo. E ao mudar o hábito de consumo, as empresas têm que se adaptarem muito rapidamente para conseguir, né, acompanhar essa evolução da sociedade. Se ela não acompanha a evolução da sociedade, ela está fadada ao insucesso. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, as 500 empresas listadas no índice S&P 500 tinha em média 70 anos de idade. Em 2020 agora, a média de idade caiu para 18 anos. Ou seja, 70% de redução da idade média das empresas listadas no S&P 500. E uma empresa que durava 10, 15 anos, hoje a média mundial de uma empresa é de 5 anos. Então, uma empresa com mais de 5 anos já está uma empresa velha. Por que isso? Porque as empresas não estão conseguindo acompanhar a evolução da sociedade, e a evolução da sociedade muda o hábito de consumo, e quem não consegue se adaptar a esse hábito de consumo acaba saindo do mercado. Então, é isso que eu vou bater um papinho aqui para vocês muito rapidamente. Não vamos conseguir, em função do tempo, avançar muito, mas eu vou procurar falar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Isso aqui sou eu sou um velho atuante de varejo, tem mais de 40 anos aí de grandes empresas, de pesquisador, de consultor, de empresário lojista, sou empresário lojista até hoje, de escritor. Quem quiser comprar meu último livro sobre gestão de negócio, que eu lancei semana passada, tem aqui, fazer um comercialzinho, quem quiser, um livro, é o Manual de Gestão de Varejo, tá? Então, isso aqui sou eu. Como que a gente busca inovação para o varejo, tá? Onde são divulgadas as principais tendências do varejo. Todos os anos ocorre em Nova York, desde 1911, e mesmo no período de guerra deixou de ser realizado, só não teve em 2021, presencial, ocorre o Big Show da NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, e é nele onde todos os países do mundo vão buscar inovação para os seus negócios, tá? A gente participa aí, eu tenho 16 anos consecutivos, levando delegação para a NRF, Delegação de Empresário Brasileiro, e a nossa de 2023 já está pronta, e eu espero contar com a presença de vocês no Frio de Nova York, em janeiro. Hoje, né, a gente não tem mais empresa varejista, você tem as grandes empresas, virou um ecossistema de varejo, né? Eu trouxe 2 aqui muito rápido para vocês.
que é o ecossistema do Walmart, que ele é tudo e até varejo, né? Vocês pegam o Walmart, é um exemplo, o outro exemplo é a Amazon. A Amazon virou um grande ecossistema empresarial, e esse ecossistema se chama varejo, mas tem de tudo hoje. E a gente está vendo isso, né, no varejo brasileiro. Hoje eu estava assistindo uma palestra de manhã da Via Varejo, do gerente de cliente da Via Varejo, e ele estava dizendo o seguinte: lá você pode comprar da TV ao foguete, ou seja, do alfinete ao foguete. Então, hoje, as empresas varejistas viraram um grande ecossistema, onde você pode comprar qualquer coisa numa única marca. O tema desse ano lá na NRF foi o Acelera o Varejo do Futuro, e o evento 2022 foi um evento esvaziado em função da falta da crise, né, da pandemia. Então, nós tivemos aqui algumas dificuldades, principalmente falta de visto para brasileiros, tiveram dificuldade muito grande de obtenção de visto para os Estados Unidos, muita gente com visto vencido. Também, em cima da hora, tivemos a Uniclon, que acabou, quem estava com passagem comprada, acabou cancelando. Então, nós tivemos aí uma série de atropelos que acabou esvaziando um pouco o evento de 2021, de 22 presencial. Mas a referência é o evento de 2020. Nós tivemos 40 mil participantes, 1.900 brasileiros, de 99 países, para ser mais exatos, e a nossa delegação contou com 48 empresários de todas as partes do Brasil. Eu vou mandar o material, vou disponibilizar o material completo para vocês, que seria uma palestra de 2 horas. Eu vou disponibilizar para vocês o material com essa sequência, e depois o Jairo disponibiliza. Nesse material nós vamos falar um pouco dos principais temas abordados, os principais palestras, exposição de tecnologia, com as principais tecnologias voltadas para o varejo foram apresentadas, e as visitas técnicas. Aí nas visitas técnicas vocês vão ver as lojas icônicas de Nova York, onde eu narro, conto uma história sobre a loja. Tem um vídeo para vocês verem um vídeo sobre a operação da loja. Por exemplo, a loja do Google esse ano foi uma loja muito visitada, as lojas da Lego, enfim, aquelas lojas icônicas de Nova York. Isso aqui, nós fizemos todo o evento, após o evento a gente constrói um e-book, e nesse e-book nós fizemos uma nuvem de palavras para ver quais foram aquelas palavras mais repetidas durante o evento, e vocês vão ver ali que o metaverso aparece lá em cima como uma grande vedete, experiência, marca, pandemia. Mas a palavra nova mais pronunciada no varejo foi o metaverso, né? Experiência, sustentabilidade também foi um termo bastante discutido. Então aqui são as principais palavras que mais se repetiu lá no evento. Tem um tema que a gente ele está muito forte nos últimos anos, e o varejo não se falava tanto de pessoas, mas a partir de 2015, 2016, as pessoas passou o tema central do evento. E esse ano se falou muito do empoderamento das pessoas. E quando se falava em pessoas, quem eram as pessoas que se falavam? Falava de clientes, né? O varejo só se preocupava com clientes. Hoje são 3 blocos de pessoas: internas, os colaboradores, empregados, os clientes e principalmente a comunidade. Então hoje esse conjunto de pessoas passou a fazer parte do universo do varejo.
E esse ano o principal tema foi o empoderamento das pessoas. O empoderamento das pessoas com duas coisas que as pessoas querem hoje. Ela quer voz, né? E quer ter participação. As pessoas hoje elas querem ter voz em tudo, né? E querem ter participação em tudo. Então, esse comportamento das pessoas acaba influenciando muito o comportamento nosso como gestores e das empresas, né? No seu dia a dia, em todas as suas operações, tem que estar muito focado aí para atender essa necessidade de dar empoderamento das pessoas, que é voz e participação. Um outro tema muito mencionado é a sustentabilidade, ou seja, o varejo não consegue sobreviver hoje se não tiver focado em sustentabilidade. O varejo tem uma participação muito grande, né, em todos os processos de sustentabilidade, e a gente vem aqui no Brasil. Eu sou conselheiro da Associação Comercial de São Paulo e coordeno um grupo lá da associação, onde está fazendo diversos trabalhos, principalmente do desperdício na área de varejo, que é um tema extremamente importante hoje, e o varejo desperdiça tudo em todas as áreas, né? O varejo tem um desperdício muito grande. E eu tenho alguns focos que no final vou mencionar para vocês, de quais são os nossos grandes desafios aqui do varejo. Então, a sustentabilidade hoje ela está muito ligada no ESG, né? Que é o signo em inglês de social, ambiental e governança, e com esses eixos, né? O social é saúde, segurança, responsabilidade com os clientes, impacto na comunidade e direito do trabalhador. O ambiental, mudança climática, pegada ambiental, uso de recursos e poluição. A governança, direito do acionista, gestão de risco, transparência fiscal e anticorrupção. Isso é um tema que as empresas não se preocupavam muito com isso, mas hoje é uma necessidade. Por que essa necessidade? Porque os consumidores engajados, essa nova sociedade, novas gerações estão exigindo que as empresas tenham esse compromisso de responsabilidade social, ambiental e de governança, né? Eu, na minha época de jovem, há menos tempo, eu comprava roupa o que a marca representava, né? Aqui no Rio tinha uma marca que chamava Fórum, né? Que todo mundo, a gente juntava o dinheirinho para chegar no final do mês e comprar uma calça da Fórum. Hoje, a gente não compra mais o produto pela marca, mas compra pelo propósito da marca. Então, as empresas hoje, além de vender produto, ela tem que ter um propósito. A empresa que entra no mercado para vender só produto, daqui a pouco ela estará fora do mercado. Então, o propósito virou mais importante até do que o produto. Hoje, as empresas que compram, as novas gerações, quando ela vai comprar o produto, ela não olha a marca, ela olha qual é o propósito daquela marca. Por isso é que as empresas, de um modo geral, precisam construir qual é o seu propósito e, para tal, tem que seguir essa trilha aqui da sustentabilidade. Um outro aspecto também muito debatido é a diversidade, né? E quando eu digo, hoje é o DEI, a diversidade, equidade e inclusão, é um tema também extremamente debatido e que está provocando mudanças profundas das empresas de um modo geral, e o varejo, por ter uma atividade muito mais próxima o próprio nome varejo significa que é todo aquele que vende um produto ou um serviço para o consumidor final. Então é importante esse aspecto também. As empresas estão se preocupando muito com isso, né? E é uma tendência muito forte que as empresas vão ter que a cada dia se preocupar mais na diversidade, na equidade e na inclusão de pessoas. Um outro ponto também que quem está no mercado, principalmente na área de gestão de produtos, sofreu muito esse ano, foi já vinha, na verdade, a pandemia não trouxe novas tendências, mas ela aprofundou
aquilo que ia ocorrer em 10 anos acabou ocorrendo em 2 anos. E um dos desequilíbrios que já vinha sendo percebido, mas que acabou acontecendo, foi a cadeia de abastecimento mundial totalmente desestruturada, né? E isso causou um desabastecimento, e esse desabastecimento teve consequência, o desabastecimento, a ruptura de estoque e a inflação no mundo todo, né? Os Estados Unidos, que nunca teve inflação, ou seja, a inflação praticamente não existia, hoje estão com a inflação superior à nossa. E isso causou um desequilíbrio, até porque a gente tem cultura de trabalhar com a inflação, mas os Estados Unidos, por exemplo, não tinha. Então, as principais economias do mundo estão sofrendo muito com o processo de desabastecimento, e isso está mudando a cadeia de suprimento. As empresas têm que se preocupar em desenvolver fornecedores locais, né? E você vê algum segmento aqui no Brasil de material de construção, por exemplo, ainda até hoje está faltando material, ou faltando ou com os preços lá no teto. Um outro tema fundamental, né, é a experiência e personalização, a experiência de compra. Hoje, o produto que você compra não é tão importante, até porque você compra o produto da sua casa, né, na palma da sua mão, está tudo disponível. Eu posso comprar até um foguete de casa, um avião. Hoje eu estava vendo os caras da Via dizendo que o cara entra na loja para comprar, entra no site para comprar um smartphone e acaba comprando um trator para a fazenda, entendeu? Então hoje você não precisa sair mais para comprar nada. Você vai comprar naquele local que faça o quê? Lhe proporcione uma melhor experiência de compra. Experiência de compra entra uma série de fatores, né? Dentre eles a personalização dos produtos. Você vê em Nova York hoje, cada loja que você entra tem uma máquina para personalizar. Você vai na loja da Adidas, ela personaliza o tênis, você põe o tecido que você quiser, põe a sola que você quiser. Você faz numa loja da Levi's, tem lá quase uma fábrica, um setor de costura para personalizar tudo que você quiser. Então essa personalização passou a ser, essa experiência de compra e a personalização passou a ser um grande diferencial que as empresas estão utilizando. E a tendência é você fazer o quê? Usar tecnologia para trabalho repetitivo, né? E usar as pessoas para esse processo de personalização e construção de relacionamento com os clientes. E você vê, isso aqui é a loja da Puma, na Quinta Avenida, onde você vê um montão de máquinas ali de personalização, e você chega ali, comprou o tênis, aí enquanto se personaliza, faz o tênis, você pode botar 3 cores no tênis, pode botar o tênis, como bom flamenguista, pode comprar um tênis com cores do Flamengo, ou vascaíno com cor do Vasco, ou seja, trocar o cadastro. Você faz o tênis, sai de lá, fica sentado ali esperando, e daqui a pouco você sai de lá com seu tênis personalizado. Isso em todas as áreas, em todos os segmentos, você encontra esse tipo de personalização das lojas de um modo geral. Um outro ponto também é o varejo local, uma forte tendência do varejo local, né? O varejo supermercado, por exemplo, onde o grupo aqui atua, né? O que você tem hoje? Praticamente o hipermercado acabou, né? São todos eles se transformando em atacarejo. Então você tem o atacarejo, que o próprio nome diz, é atacado e varejo ao mesmo tempo, onde as pessoas vão fazer a compra do mês e o que falta da compra no supermercado de bairro, né? Supermercado local. Então o local passa a ser não só um ponto de compra, mas também um ponto de produção. As pessoas estão comprando os produtos da sua localidade, onde ele é fabricado, onde ele é fabricado e é consumido hoje. Então esse processo de varejo local é uma coisa muito forte. No Brasil você vê as grandes cadeias, né, lançando
os seus supermercados pequenos de bairro, em todos os segmentos está acontecendo de uma forma muito forte esse varejo local. E aí, dentro desse conceito todo, surge o novo papel da loja no mercado, né? O que é a loja hoje? A loja, eu brinco que farmácia nos Estados Unidos, você entra numa loja, numa farmácia, e se você procurar bem, encontra até remédio, né? A loja hoje, se você for na loja, talvez você consiga até comprar alguma coisa, porque ela é muito mais do que simplesmente loja. Ela é um espaço para experiência. Isso você vai nas lojas, essa loja da Puma que eu mencionei, tem uma área de jogos com arquibancadas, e você vai para a arquibancada e senta e fica olhando lá e jogando sentado na arquibancada. Você vai comprar quem gosta de Fórmula 1, ele vai andar de carro e vai sentar ficar em pé em frente um espelho e vai vestir a roupa da escuderia que ele quer, e ele sai de lá pilotando o carro, tira a foto dele pilotando o carro com a roupa da escuderia. Ou seja, a parte de experiência você tem enormemente. E no supermercado, que tem aqui no supermercado, né? É uma famosa degustação que você faz, a experimentação. Então, cada um tem que pensar como que eu vou conseguir, né, criar essa experimentação para gerar experiência dentro do meu negócio. A loja virou uma central de mídia, né, de educação e de entretenimento. A loja não é só um local onde se compra o produto. Isso, o shopping mudou totalmente o papel do shopping. Tem um shopping dos Estados Unidos, que é o Sony americano, onde você faz tudo dentro do shopping. Você tem até esquia dentro do shopping, tem uma área para esquiar dentro do shopping, com montanhas de gelo, ou seja, ele passa a ser um centro de tudo. É um hub logístico, né? Ou seja, a loja virou um mini centro de distribuição, porque a loja que só entregava produto, hoje o que ela faz? Ela recebe pedido pela internet, separa, né? Entrega os produtos feitos pela internet, faz a troca de produtos comprados pela internet. Então, a loja virou um grande centro, ou seja, um pequeno centro com diversos serviços logísticos. E também virou um showroom de produtos e serviços. Então, essa é a loja que a gente precisa construir, né, para atender essa nova demanda da sociedade. Aquela loja que ficar parado esperando o cliente ir lá comprar, ela certamente vai estar fora do mercado. E se ela for vender só com preço, né, discussão que tem, eu estava em São Paulo, esse final de semana, discutindo lá fui lançar meu livro lá em São Paulo, e estava discutindo com especialistas lá, como Marco Escudeiro, o Sandro Benelli, falando sobre o futuro do atacarejo, né? O atacarejo, ele está para agregar serviço, ele daqui a pouco está igual ao supermercado. Aí como é que ele vai manter? Ele foi concebido para oferecer custo baixo e oferecer pouco serviço e pouca conveniência. Ele agora quer oferecer tudo isso. Daqui a pouco ele vai virar um hipermercado, e aí não vai ter como oferecer conveniência, oferecer preço baixo. E aí vai surgir um novo formato de varejo. Já estamos pensando qual vai ser esse novo formato de varejo do segmento alimentício que vai surgir no pós-atacarejo. Já se está... A gente que vive no meio acadêmico, aí no meio onde acompanha a tendência, já está se pensando nisso, né? Se o atacarejo continuar no caminho que ele vai, daqui a pouco ele vai ser o hipermercado. E se ele vai ser o hipermercado, ele vai aumentar os custos e ele não vai conseguir oferecer o produto com o preço que hoje é o grande atrativo.
Então, com isso aqui, o que eu poderia dizer para vocês? Quais são os 3 grandes desafios do varejo, né? Eu venho falando isso há mais de 10 anos aí das minhas palestras, dos meus artigos que eu escrevo para revistas. São 3 objetivos básicos. Vamos dizer, mas só 3, gente? 3 são os básicos. Primeiro, melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, porque você vai ser exigido cada dia mais para oferecer mais e vai ter que oferecer mais gastando menos. Então, melhoria do processo de gestão é fundamental. Segundo, melhorar a experiência de compra para que o cliente vá à loja, né, tenha vontade de ir à loja. E terceiro, operar em mais de um canal. Não dá mais para você ter só um canal, ter só uma loja aberta, por exemplo. Hoje você tem que estar disponível com o seu produto para ser comprado na internet, para ser comprado no WhatsApp, para ser comprado no Facebook. Ou seja, você tem que estar em todos os canais, porque o cliente não escolhe mais canal, ele escolhe a marca que ele vai comprar e a partir daí ele que vai decidir qual é o canal que ele vai comprar. Então, esses 3 desafios levam a uma necessidade muito grande e uma importância muito grande da tecnologia, que o papel da tecnologia é melhorar, reduzir, fazer a gestão. O que é gestão, né? Para quem ouve tanto essa palavra chamada gestão, e eu que estudo gestão há 40 anos, né? Fiz administração, fiz curso de administração, fiz 2 mestrados em gestão, fiz doutorado em gestão. Então, se você pegar tudo isso, a essência da gestão é o quê? Aumentar a venda e reduzir despesas. E como é que você faz isso? Melhorando o processo. É simples, assim. Só que vocês de tecnologia estão com uma missão, estão sendo exigidos, passando uma missão para o pessoal de tecnologia, que na verdade não é o papel, não é o seu papel. Ok. Hoje as empresas, né, precisam, elas pedem pessoal de tecnologia para resolver um problema. E esse problema da tecnologia, nem mesmo o gestor sabe qual é o problema. Quando o correto seria identificar quais são, para onde o meu cliente está indo, identifico qual é as necessidades e expectativas do meu cliente, construo estratégia para atender aquela demanda do meu cliente, e aí eu vou chamar o pessoal de tecnologia para saber qual a estratégia que eu vou utilizar, como que a tecnologia pode me ajudar para implementar aquela estratégia. E não chegar para a tecnologia, estou com um problema, e quer que a tecnologia resolva, se nem mesmo eles sabem qual é o problema. O metaverso foi o grande vilão, né? Foi o grande, todo mundo voltou de Nova York só falando em metaverso, e aí eu resolvi, então, escrever esse livro aqui, né? Aí o pessoal estava fazendo uma palestra na Associação Comercial de São Paulo, e aí aquele professor Roberto Macedo, que é de lá, foi ele, ministro, perguntou como que ele faz para implantar um metaverso uma pequena e média empresa. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ter que criar alguma coisa. Então, antes de falar em metaverso, antes de falar em tudo isso, vamos fazer o básico bem feito. E aí eu resolvi escrever esse livro, que está disponível, quem quiser comprar aqui, vocês vão receber um manual de gestão de varejo, isso é fruto da minha experiência em mais de 40 anos, onde você, para começar a fazer coisas mais complexas, você tem que ter isso aqui implementado, definido lá na sua empresa, com um processo claramente definido. A hora que eu tiver essas 7 variáveis, com meus processos definidos e implantados, aí eu posso pensar em metaverso para quê? Para melhorar o visual, para fazer uma melhor gestão de estoque, para melhorar a experiência de compra, mas antes não adianta eu pensar em blockchain, em metaverso, em realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, se eu não tiver esse básico bem feito. Então, recomendação, né, é que a gente hoje está trabalhando muito nisso.
Não vamos inventar coisa, vamos fazer o básico bem feito. Quando tiver o básico bem feito, aí eu penso nas coisas mais complexas. Desculpe o tempo de vocês, muito obrigado pela atenção. E depois, quem quiser o livro, me fala que eu terei prazer em autografar um livro para vocês, tá bom? Grande abraço.